Entrevista do dia. O governo do estado está preocupado com a tal crise do café e, por isso, vem tentando aí, junto aos órgãos federais, algumas prorrogações de dívidas dos agricultores. Por telefone, eu conversei com o secretário de Agricultura do estado, o Enio Bergoli, que falou um pouquinho sobre essa situação. Bom dia, Andressa. Mais uma vez um prazer falar com a Rádio 90.5 de Iguaçuí. Falar um pouquinho, sobre a nossa agricultura. Falamos de momentos bons, de momentos ruins. Atualmente nós vivenciamos uma crise na cafeicultura que não é uma crise só no Espírito Santo, nem só no Brasil. Há uma crise mundial na cafeicultura em que os preços de mercado, tanto do café arábica, que é o café produzido nas regiões mais frias, quanto o conilon, que é o produzido nas regiões mais quentes, estão com os preços muito abaixo dos custos de produção. Portanto, há uma perda de renda muito grande para os produtores. Para se ter uma ideia, em relação ao ano passado, os produtores rurais, os cafeicultores, vão ter uma renda bruta de R$1 bilhão a menos no Espírito Santo, devido a esses dois efeitos, ou seja, efeito de preços baixos e também de queda de safra no caso do conilon. No caso do arábica foi um pouquinho maior, mas com os preços lá embaixo, portanto nós estamos vivenciando uma crise. Secretário, essa crise que a gente já sente, principalmente aqui na economia local, o arábica está com preço lá embaixo, hoje a gente falou de uma cotação de R$174, isso é muito preocupante. Essa crise, você fez esse pedido de prorrogar alguns prazos de financiamentos. Você acha que é possível o governo federal entender esse problema do Espírito Santo? E não é só do Espírito Santo? Sim, nós já fizemos todas as movimentações nos últimos dias, ou seja, os governos dos estados produtores, os principais produtores já fizeram reivindicações em Brasília, as organizações dos produtores, como por exemplo, CNA, que reúne todos os sindicatos patronais, organizações como a CONTAG, que reúne os sindicatos de trabalhadores, organizações como a OCB Nacional, que reúne as cooperativas como um todo e também as cooperativas de café, já fizeram vários movimentos em Brasília. Muito importante ressaltar que os instrumentos de política, tanto de crédito quanto de regulagem de estoque, são instrumentos de política nacional. O Estado entra de forma complementar, ou seja, tentando acionar esses instrumentos para melhorar aí e melhorar condições de renda dos produtores e reduzir um pouco esses efeitos de crise. Mas nós fizemos uma reunião muito importante nessa semana na Federação da Agricultura, em que participaram as cooperativas de café do Espírito Santo, inclusive a cooperativa de Iguaçuí, participaram todos os órgãos vinculados à cadeia produtiva do café do Espírito Santo, como por exemplo o Centro de Desenvolvimento Tecnológico do Café, o CETICAF, o Centro de Comércio Café de Vitória, a BIC, o Sincafé, o Incaper, a Conab, também, claro que a FAES, a FETAIS, enfim, diversas organizações participaram no sentido de a gente tirar uma pauta conjunta. A Secretaria de Agricultura, nós coordenamos essa reunião e tiramos basicamente 6 pontos principais. Já redigimos um ofício de forma conjunta que vai ser assinado pelo governador do Espírito Santo, pelo governador Renato Casagrande. Nós temos uma preocupação enorme com essa cadeia produtiva, porque ela é que gera mais de 40% da renda rural capixaba. Esse ofício está sendo encaminhado hoje, inclusive, ao ministro, e o governador já solicitou uma agenda com um grupo de representantes da cadeia produtiva. Nós estaremos lá em Brasília nos próximos dias para conversar também, junto com o nosso ministro da Agricultura, o Antônio Andrade, para que possamos agilizar essas medidas. Quais são essas medidas? A primeira é lógica, ou seja, é uma prorrogação que nós estamos sugerindo, uma prorrogação automática das parcelas de crédito vencidas e a vencer, tanto para o conilon quanto para o arábica, por 90 dias. Por que 90 dias? Porque este é um período que nós consideramos suficiente para que as representações nacionais da cafeicultura possam construir um programa sólido de crédito, dando uma carência e
dando prazos compatíveis para rolar essa dívida por um período maior. Nós já tivemos em crises passadas, como por exemplo em 2002, né, prazos até de 3 anos de carência e 10 anos para pagar, dada aquela crise da época, que hoje nós temos uma crise muito semelhante. Então essa é uma medida, né? Também junto com essa medida de crédito, nessa primeira medida, nós queremos que as liberações dos recursos sejam compatíveis com o calendário agrícola do Espírito Santo. O Brasil vivencia muito no dia a dia, Brasília vivencia muito no dia a dia a política para o arábica. Mas nós temos o Conilon aqui, em que a safra começa mais cedo. E os recursos de crédito normalmente chegam com a safra já se encaminhando do meio para o fim. Então queremos os recursos disponíveis nos prazos adequados ao ciclo das culturas de café que nós produzimos aqui no Espírito Santo. O segundo ponto importante é que nós estamos solicitando ao governo federal o acionamento imediato de todos os instrumentos disponíveis de aquisição de café no mercado e de melhoria de renda dos cafeicultores. Os conhecidos como AGF, que são aquisições do governo federal, o PEPRO, que é o Prêmio de Equalização, e também os contratos de opção. Com essa medida, né, nós queremos que o Ministério da Fazenda coloque efetivamente recursos suficientes no Ministério da Agricultura para que o governo consiga comprar no mercado uma quantidade que impacte realmente o mercado, que enxugue o mercado e que tenha reflexo nos preços. Porque hoje nós temos assim um mercado muito abastecido, por isso que os preços estão baixos. Então é interessante o governo adquirir, o governo federal, e armazenar isso para regular os preços. Um outro ponto importante, né, nós queremos que nesses instrumentos de política do governo federal de aquisições, né, para melhorar essas condições de oferta e procura, que se incluam os tipos de cafés predominantes no Espírito Santo. Nos últimos leilões que ocorreram, de contrato de opções, os tipos colocados, primeiro que foi só para o café arábica, não foi para o Conilon. E o tipo do Conilon foi o bebida dura para melhor. Nós sabemos que aí na região, Guaçuí, Caparaó, enfim, região oceana, o tipo predominante é um tipo 7 para o arábica, né? Ou seja, bebida dura riada e bebida rio. Então nós queremos que o governo federal inclua nesses mecanismos a aquisição desse tipo de café, porque aí vai dar impacto no Espírito Santo e também o Conilon. Um outro ponto importante é que seja alterado o mecanismo do PEPRO, que é o Prêmio de Equalização, para que passe realmente a ser um prêmio, para que os cafeicultores, nesse momento de crise, além de ter os seus cafés adquiridos por um preço mínimo, né, que tenham um prêmio acima disso. E ato contínuo, né, nós estamos solicitando o reajuste imediato dos preços mínimos dos cafés em níveis que o Conilon atinja pelo menos 70% do preço mínimo do arábica. Pra você ter uma ideia, hoje, um arábica tipo 7, o preço é de 307, o preço mínimo. E o Conilon, 157. Portanto, está cerca da metade. Isso não é verdade, né? Então, nós queremos reajuste nos preços mínimos, e não só isso. Não adianta ter um preço mínimo, né, sendo que não se exercita a política. Queremos um preço mínimo melhor e que o governo entre comprando café, governo federal, nesses preços mínimos reajustados. E o sexto ponto importante de reivindicação nossa é o estabelecimento de negociações bilaterais, internacionais, né, que permitam reduzir as taxas e sobretaxas que incidem na comercialização internacional sobre o café brasileiro, especialmente sobre a indústria do solúvel, onde é exportado o nosso Conilon. Portanto, são 6 pontos que nós estamos solicitando ao governo federal. Precisamos registrar que tivemos uma boa acolhida já de conversa com o governo federal, mas vamos fazer uma nova rodada junto com o governador Renato Casagrande, o ministro e Els das cadeias produtivas do Espírito Santo nos próximos dias. Essa agenda já foi solicitada em Brasília. Secretária, a preocupação aqui é muito grande. Recentemente eu conversei com alguns agricultores que estão realmente arrancando o café e partindo para outras culturas como a pecuária. É um momento de abandonar a cultura? Qual a recomendação do governo? Muito pertinente a sua pergunta, André. Neste momento em que nós realmente temos um abastecimento muito forte no mercado e que os preços estão baixos, ou seja, os agricultores, neste momento, primeiro, as lavouras boas, há necessidade de fazer um esforço para manter essas lavouras bem cuidadas, bem nutridas, né? Ou seja, porque esta crise não é a primeira, não será a última, e nós superamos todas essas crises ao longo de quase 200 anos de cultivo de café arábica e mais de 40 anos de cultivo de café Conilon. Portanto, a crise vai passar.
Se vai passar na próxima safra agora, ou se vai, né, até 2015, é difícil, né, analisar o mercado de cafés, mas ela vai passar. E quando passar, né, quem vai ter boa remuneração, quem vai se apropriar do novo momento de bonança que virá seguramente ou na próxima safra ou na outra? Quem tiver suas lavouras bem cuidadas, porque os preços vão recuperar e você precisa ter café. Agora, neste momento de crise, é importante que lavouras velhas, improdutivas, que têm custo de produção alto, que realmente elas saiam do processo de produção. Por dois motivos. Pelo primeiro, um dos motivos é que essa lavoura velha, contribuindo para ter safras altas. E segundo, lavoura velha com baixa produtividade tem o custo de produção elevado por saco. Portanto, os produtores estão tendo prejuízo. Então, a nossa recomendação é que, neste momento, lavouras boas, novas e lavouras em estado de produção, que haja um esforço de investimento para manter essas lavouras. Lavouras velhas têm que sair do processo de produção, porque dão prejuízo. Essa é a orientação. A decisão de mudar de atividade é uma decisão do agricultor. Por um lado, é importante ter atividade de diversificação agrícola e de renda na região, certo? Mas em nenhum momento nós estamos recomendando, né, porque nós somos assim, temos uma cafeicultura completa aqui no Espírito Santo, produzimos 2 tipos que são consumidos no mundo, que é o arábica e o conilon, mas em nenhum momento estamos recomendando a exclusão de lavouras produtivas. Este é o momento de manter cuidadas as nossas lavouras produtivas e o momento de erradicar, tirar do processo produtivo as lavouras envelhecidas e de baixa produtividade. Secretário, eu quero te agradecer a participação importante. O agricultor que está ouvindo amanheceu aí preocupado, né? Final já de safra aqui na região do Arábica, poucas cidades ainda estão colhendo café. E a gente tem um exemplo aqui que quem mexe com café de qualidade não está sentindo o peso da crise, né? Mas é importante saber que é uma minoria, né? Muito bem colocado também esse questionamento. Hoje, quer dizer, quem tem café de qualidade, mas mesmo café de qualidade caiu muito o preço, mas ainda consegue ter alguma remuneração. Mas a grande, imensa maioria dos produtores, né, essa grande maioria está trabalhando realmente no prejuízo, porque os cafés tipo especiais de ponta também, eles representam uma pequena parcela do mercado, mas a qualidade é um caminho sem volta, ou seja, o mundo deseja café de qualidade. Quem toma um café de boa qualidade acaba tomando a segunda xícara imediatamente. Quem toma um café ruim, de baixa qualidade, não chega nem a completar aquela primeira xícara. Portanto, o consumo de cafés no Brasil e no mundo, né, ele tem ampliado nas faixas de café de qualidade. Portanto, os produtores não devem abandonar a qualidade. Queria só registrar um outro ponto importante. Não tem que existir uma guerra entre conilon e arábica. Os dois cafés são importantes para o Brasil e para o mundo. E a arábica abaixo puxa o conilon para baixo também. Hoje, como você falou, né, nesses dias aí, o arábica, né, predominante na região, bebida Rio, a 170 e poucos reais, ele também puxa o conilon para baixo, que está na fase de 180, ou seja, porque há uma disponibilidade por esses cafés. Então é importante que as duas cafeiculturas tenham preços compatíveis com os custos de produção, porque o mundo cada vez mais tem consumido cafés em blends, em misturas. Um ajuda o outro, como se fosse nos vinhos, né, os cortes. Portanto, as duas cafeiculturas têm que ser valorizadas nesse momento, pelo Brasil e pelo mundo. Secretário, só quero te agradecer a participação aí no Jornal Sul Capixaba, sempre muito bem-vindo aqui na 90.5. Muito obrigado, mais uma vez, é um prazer falar com os nossos agricultores, com as nossas agricultoras, com os nossos cafeicultores aí do Caparaó, aí da região de Iguaçuí, no Espírito Santo.